deixe mais aflito alguém que é ansioso do que você, de repente, está tudo organizado na tua vida, ou pelo menos quase organizado, e de repente tudo sair do lugar. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com todos nós. Nós vínhamos vivendo tipo aquilo que tem nas Escrituras, quando fala do final dos tempos, né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, de repente veio o fim. Não veio o fim, mas veio o caos. Um caos que a gente não esperava, nenhum de nós. Um caos que nós jamais imaginamos que ia chegar a esse ponto. Eu lembro que eu estava na Paraíba, junto com a Marlene, tinha ido pregar lá uma série de mensagens no seminário, e nós tivemos a primeira notícia do primeiro caso no Brasil. Dizem que os casos da pandemia, os casos do coronavírus, já vieram antes desse primeiro caso, já estavam no Brasil durante o Carnaval. E não importa. O que importa é que quando nós vimos aquele primeiro caso, nós jamais imaginávamos que ia chegar aonde nós chegamos, no caos que se instaurou. Caos em todos os sentidos. Caos por causa de brigas políticas, caos por causa de divisões de pensamentos dentro da própria igreja. Enfim, nós realmente entramos no meio de uma tempestade. Parece muito, mas muito mesmo, com o primeiro texto que eu preguei na pandemia, quando nós tivemos que todos ficar em casa, né? No primeiro momento em 2020. Um dos primeiros textos que eu preguei foi aquele que fala de Jesus no barco com os discípulos, e ali no barco começa uma tempestade inesperada. O primeiro texto que eu preguei foi a sensação que eu tive diante de tudo que a gente teve. Então, assim, a gente entende que nós, como cristãos, estamos aqui nesse mundo também como forma de aprendizado, como preparação para aquilo que viveremos eternamente. Ou seja, o Senhor está trabalhando em nós o nosso caráter, Ele está formatando em nós um ser à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E a forma dele formatar esse caráter, a forma dele trabalhar esse caráter, envolve, é lógico, sofrimentos, envolve situações caóticas, como essa que nós estamos vivendo atualmente. É por isso que Tiago, né, ele chega a dizer o seguinte, sobre essa questão da nossa tentativa de controle sobre as situações da vida. Né? Tiago fala o seguinte: eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? Ela é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Tiago, capítulo 4, versos 13 e 14. Então, as Escrituras mostram para nós a nossa incapacidade de ter controle sobre as situações, a nossa incapacidade de poder olhar para a vida e achar que ela vai seguir em linha reta todo o tempo. A vida é uma grande aventura, e ela é uma grande aventura exatamente por isso, porque nós não sabemos para onde estamos indo e de que maneira nós chegaremos aonde Deus quer nos levar. Deus nos escolheu para participarmos desse momento. Deus nos escolheu para estarmos dentro dessa situação. E nós não tivemos, podemos dizer assim, uma escolha, mas nós temos aqui, diante dessa situação, uma posição a tomar. E é isso que Deus quer de nós, que nós tomemos uma posição diante daquilo que estamos enfrentando nesse momento. Por isso, o tema esperança em meio ao caos significa também a nossa atitude em meio ao caos. Qual deve ser a nossa atitude quando estamos em meio ao caos? Retomando ao texto de Marcos, capítulo 4, quando Jesus está com os discípulos no barco, as irmãs devem conhecer o texto, né? O texto diz que, quando Jesus acalmou a tempestade, ele se dirige aos discípulos e faz aquela pergunta: onde está a vossa fé? Ou seja, o que nós percebemos, então, é que o Senhor Jesus, Ele quer que a nossa atitude diante de situações caóticas seja uma atitude de fé. O que nos leva a pensar, então, que se, diante da atitude, diante do momento caótico, o Senhor quer que nós tenhamos uma atitude de fé, então a nossa esperança, ela está na nossa fé. É a esperança que nós temos. É o que nós podemos nos agarrar. A fé. Porque a fé, ela vai trazer para nós esperanças na vida e na morte. Na vida, porque nós acreditamos no que Deus possa atuar, na maneira que Ele pode atuar no momento em que nós estamos passando. E na morte, porque acreditamos, como Paulo falou, né? Quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. A fé, ela então atua na vida e ela atua naturalmente na morte. Por isso,
eu gostaria de falar com as irmãs e com os irmãos, vi que entrou alguns irmãos agora, hoje, sobre essa esperança em meio ao caos. E essa esperança em meio ao caos nada mais, nada menos é do que a fé, a atitude de fé diante do caos. Em Hebreus, no capítulo 11, acho que vocês conhecem, ali do verso 7 ao 34, é conhecido como a galeria da fé. Mas ali na galeria da fé tem coisas incríveis, né? Tem Gideão, Sansão, todas as ações que esses homens tiveram de fé diante de situações difíceis. Mas eu gostaria de destacar três momentos, três versículos, separadamente ali do capítulo 11, que tratam de mulheres. Mulheres que estiveram em situação de caos e, na situação do caos, tiveram que se valer da fé. A primeira delas está lá, Hebreus, no capítulo 11, né, como eu citei anteriormente, no versículo 11. Diz assim: pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja só, Sara teve um filho já fora da idade de ter filhos, e o texto diz para nós que isso aconteceu porquanto ela teve por fiel, ela acreditou na fidelidade daquele que lhe tinha prometido. Quem havia prometido a ela era Deus, de que ela iria, mesmo na velhice, conceber e ter um filho. Ou seja, vamos prestar atenção nessa situação, tá? Sara é colocada numa situação caótica. Entenda bem por quê. Ela já tem uma certa idade e Deus promete a ela que ela terá um bebê. Por que essa situação é caótica? Porque ela foge do entendimento, da racionalidade, porque ela foge da coisa normal. Está totalmente fora dos padrões normais. Então, quando as coisas fogem do padrão, da normalidade, quando as coisas fogem da nossa racionalidade, então elas entram naquilo que nós chamamos de caos. É uma situação caótica, uma situação de angústia, uma situação de como isso vai se dar? Como vou chegar a isso que está sendo dito? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, por exemplo, que nós fomos colocados nessa situação, que nós estamos agora da pandemia, e nos foi dada essa condição de pensar: como a gente vai sair dessa? Como? Como a gente vai em frente? Como a vida vai continuar? Esses como que fermentam aquilo que é a situação caótica. Então, Sara entrou numa situação caótica. E o texto diz que pela fé, ela recebeu o bebê, ou seja, ela teve a sua maternidade concretizada pela fé. Ok? O outro versículo é o versículo, deixa eu ver, 31. Veja o que diz no verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, para você que não conhece a história, está lá no livro de Josué, era uma meretriz, uma prostituta da cidade de Jericó, que seria destruída pelo povo de Deus, comandado por Josué. Só que Raabe, Josué manda 2 espias até Jericó para saber como é que era a cidade, como é que eles poderiam entrar, e etc, etc. E quando esses 2 espias estão lá, eles quase são capturados, mas Raabe os esconde, os protege. E ela os protege, dizendo a eles que ela ouviu falar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus o qual eles seguem, e ela crê nesse Deus. Ela crê nesse Deus, e por isso ela pede proteção a eles quando eles voltarem lá para atacar a cidade. Veja a situação caótica qual está Raabe. Qual é a situação caótica dela? A situação caótica é que a cidade dela vai ser destruída. A cidade dela vai ser destruída, e aí ela tem que se agarrar com uma crença, com uma fé. A fé que ela desperta nela é quando foi falado a ela de um Deus que havia destruído outras nações de maneira poderosa, ela então se agarra a isso
e diz, olha, eu quero crer nisso. Então, por favor, quando vocês vierem aqui, eu acredito que vocês vão vencer, porque vocês estão do lado desse Deus. Então, se vocês estão do lado desse Deus, eu acredito que não tem outra coisa para nós a não ser a derrota. Então, por favor, me proteja, me guarde a minha família, pela fé. Raabe, no meio do caos, agarra-se, então, à esperança que há no Deus Todo-Poderoso. Assim como Sara, no meio do caos da gravidez anunciada, agarra-se na esperança de que Deus é fiel e vai fazer aquilo que tem cumprido. Percebem isso? E agora a gente vai para o verso 35, que não cita o nome das mulheres, mas eu citarei para vocês aqui. Não está no verso, mas está na Bíblia. O verso 35 diz, Hebreus 11, 35, as mulheres, pela fé, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Do que o texto está falando aqui? Está falando, primeiro, de 1 Reis, capítulo 17, que é Elias e a viúva de Sarepta. Elias estava, a região estava toda seca, passando muita necessidade, fazia tempo que não chovia, e Elias pede acomodação a essa viúva em Sarepta, e pede o que comer, e ela diz, eu não tenho nada, e aí Elias vai e faz com que haja comida na casa dela. Fato é que essa viúva morre, e Elias devolve a vida a ele. Elias o ressuscita. Essa é uma das mulheres que, pela fé, pela situação caótica que estava, da perda do filho, recebe-o de volta por causa do milagre que Elias proporcionou a ela. E aí tem um milagre semelhante em 2 Reis 4, que é Eliseu e a Sunamita. A Sunamita recebia sempre Eliseu, que era profeta, ela tinha um lugarzinho para ele, fez um quartinho para ele, que ele sempre passava por aquela região. E acontece que um dia ele resolve presenteá-la de alguma forma. E ele pergunta o que ele poderia fazer por ela, então ele resolve pedir a Deus que dê a ela um filho. É interessante porque ele recebe esse filho, ela fica muito feliz, mas um dia o garoto sente uma dor de cabeça muito forte e acaba morrendo. E aí Eliseu é chamado, a mulher está numa situação de caos, ela estava na tranquilidade, ela não tinha nenhum filho. Foi dado um filho a ela, de repente o filho vai, adoece e morre. Ela entra na situação de caos. O que ela pensa agora? Eu tenho que me agarrar a alguma coisa. E ao que ela se agarra? Ela vai atrás de Eliseu. Diz o texto, então, que Eliseu vai até onde ela está e faz o garoto voltar à vida. Situações caóticas, situações de desespero, situações as quais a fé foi a única saída. As irmãs estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós estamos procurando perceber aqui que a esperança que há em nós é buscar crer. Embora a situação de caos possa nos levar muitas vezes até o desespero. Mas o desespero, ele não inibe a fé. Muito pelo contrário, algumas pessoas, quanto mais desesperadas estão, mais gostam de confiar, de acreditar, de orar, de buscar e de tentar receber, de alguma forma, aquilo. Isso é muito interessante, né? E aí nós podemos falar também da Jesus e a viúva de Naim, Lucas capítulo 7, né? Ela vem com o cortejo fúnebre de seu filho, situação de caos, e Jesus vai e acorda o garoto. E aí a gente tem uma situação diferente. A mulher não precisou de fé. Foi o Senhor Jesus que assim quis fazer. Manifestar seu poder, trazendo o garoto à vida. Por que eu trouxe essa mulher que não precisou dessa manifestação de fé? Porque eu não quero que vocês entendam que o Senhor só vai fazer as coisas de acordo com a nossa fé. Não é bem isso. O Senhor fará as coisas segundo o seu bem-prazer, seu bem-prazer. A nossa fé, ela é algo que vai nos fazer bem. Porque Deus está fazendo alguma coisa e a fé nos vai fazer perceber o que Deus está fazendo. Compreendem isso? A fé vai fazer a gente perceber o que Deus está fazendo. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Tá? Então, assim, você pode também fazer parte dessa galeria da fé. Hebreus capítulo 11, né, cita um monte de gente aí que creu, que se valeu da fé, e você também pode fazer parte dessa galeria da fé. Porque a razão dessas pessoas citadas no texto, em particular também dessas mulheres, a razão desse texto ser chamado de galeria dos heróis, ou galeria das heroínas, é porque fé envolve, primeiro, coragem. A fé envolve ousadia. Ter coragem para crer, embora a situação possa parecer desesperadora, caótica, mas ainda assim dizer, eu acredito,
Eu ouso acreditar, eu ouso descansar, eu ouso dormir em paz à noite, eu ouso me alegrar com os meus filhos, eu ouso continuar louvando, eu ouso continuar lendo a Bíblia. Ousadia. Fé envolve ousadia. Porque essa ousadia é um descanso em Deus. Você está descansando em Deus, dizendo, Senhor, eu vou dormir. Quando nós somos crianças, você não fecha as portas de casa, você simplesmente vai para a cama dormir. Seus pais cuidam de tudo. E de manhã, quando você acorda, você tem comida lá, tem um café da manhã, você não procura fazer nada, você simplesmente vai vivenciando as coisas, e as coisas vão acontecendo. Os seus pais têm cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. A fé é uma ousadia, uma coragem de dizer e de descansar, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de nós. De alguma forma, Ele está cuidando. Então, fé envolve coragem, ousadia, confiança e estar pronta para receber o que Deus tem para lhe entregar. Essas mulheres, você percebeu, Deus tinha algo para manifestar a elas, de maneira que a fé delas pudesse se aflorar ainda mais, ou se refinar ainda mais. Então você também tem que ter essa ideia de que Deus tem algo a lhe dar. Em toda situação difícil, Deus tem algo a lhe dar. Deus tem algo a lhe acrescentar em toda situação difícil. Agora você precisa ousar e continuar crendo. E a fé, dentro da perspectiva que nós estamos falando aqui, ela é a crença de que Deus cumpre suas promessas. Eu sei que lá em Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós, uma definição de fé que, aliás, é muito bonita e forte, né? Ela diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, o que é a fé? A fé é acreditar nas promessas de Deus. Coisas que a gente espera e coisas que a gente não viu ainda. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. E há momentos em nossas vidas que não é fácil acreditar que Deus vai cumprir as suas promessas. Daqui a pouco eu vou falar das promessas e você vai ver que nem sempre é fácil a gente acreditar que Deus vai cumprir suas promessas, diante das situações nas quais nós estamos. Mas a questão é, por que é tão difícil acreditar que Deus vai cumprir suas promessas? Tem a ver com Deus ou tem a ver com a gente? Se você puder olhar para trás, você verá algumas coisas que Deus prometeu e cumpriu? Lógico que sim. Lógico que sim. Quer ver um exemplo? A palavra de Deus diz assim, os exaltados serão humilhados. Você já se exaltou alguma vez em sua vida e depois experimentou a dor da humilhação? É uma promessa de Deus. Assim também como a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados. Você já passou por uma situação dessa? É uma promessa de Deus cumprida. Então as promessas de Deus, elas se cumprem. Se as promessas de Deus se cumprem, tanto nessas questões simples, como nas questões mais amplas, então o problema, na maioria das vezes, não tem a ver com Deus, que sempre cumpre suas promessas. O problema tem a ver com nós. Se cremos ou não cremos em suas promessas. Não pense que Deus acha a coisa mais natural nós crermos. Ele sabe da nossa fragilidade e da nossa desconfiança. Nós somos muito desconfiados. Deus sabe disso. Tanto sabe que Deus se espanta quando vê fé. Eu não estou brincando, não. Em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 11, você que gosta de anotar, né? Mateus capítulo 8, do verso 5 a 11, tem um momento em que Jesus fica assustado. O termo grego é esse, que foi traduzido por nós, maravilhado. Veja como é que diz. Diz assim, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele faz. Diz o texto,
Maravilhou-se Jesus. Assustou-se Jesus, ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, somos nós, hein? E assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O Senhor Jesus ficou assustado, maravilhado de ver tamanha fé, tamanha confiança, ousadia, coragem, segurança, descanso. E o Senhor se maravilhou com isso. Isso diz para nós muito sobre como Deus valoriza a fé. E em 1 João, capítulo 5, no verso 4, diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nenhum de nós vai conseguir passar por essa situação caótica, ou por qualquer situação caótica pessoal a qual você está nesse instante, porque existe esse caos da pandemia, não é? Mas existe talvez um caos pessoal que você esteja passando. Você não vai passar por isso sem fé. Não tem como. Porque as escrituras são muito claras. 1 João 5, verso 4. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o melhor, sabe o que é? O melhor é que quem acha que não tem o suficiente de fé, pode pedir mais. Em Lucas, capítulo 17, verso 5, quando os discípulos viram o discurso de Jesus, e como as coisas que ele falava eram desafiadoras, eles disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Olha que coisa maravilhosa, gente. É possível pedir a Deus que aumente a nossa fé, que aumente a nossa ousadia, a nossa coragem, a nossa confiança e a nossa segurança. Mas veja bem, recentemente eu preguei aqui num culto na quarta-feira sobre essa questão de pedir mais fé. É que muita gente, na verdade, pensa que quer mais fé, mas ao mesmo tempo tem medo. Porque tem medo de pedir e ser chamado depois de fanático. Tem medo de pedir e ver a vida ser realmente, totalmente transformada. Porque se você pedir fé, você vai ter uma percepção bem maior das coisas espirituais e você vai ter uma percepção bem maior da presença do Senhor em tua vida. Pedir fé significa pedir santidade, porque a fé vai trazer isso. Significa pedir compromisso e obediência, porque a fé vai trazer isso. E algumas pessoas, infelizmente, temem um pouco pedir de verdade, porque, na verdade, o que elas querem é uma religião que lhes conforte de vez em quando, que acalme suas consciências, que lhes traga um pouco de alegria, mas temem o compromisso total. Pedir fé é pedir um compromisso maior e total, e estar disposto a isso. Em Marcos capítulo 9, tem aquele homem que pediu ao Senhor que curasse seu filho, e o Senhor Jesus diz: você crê que isso pode acontecer? Eu disse: eu creio, mas aumenta a minha fé. Há um pedido de fé que é, na verdade, para que as coisas aconteçam. Mas há um pedido de fé, e esse eu considero muito mais valoroso, que é para que a nossa vida seja transformada enquanto as coisas estão acontecendo. Esse pedido de fé faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido do que pedir simplesmente para que alguma coisa aconteça. E assim, quando a gente fala de fé, então, a gente tem que entender que para ter fé eu preciso confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Por que confiar em Deus? Parece uma pergunta assim, a gente está no meio de crentes, a gente pensa, que pergunta tola, a gente tem que confiar, Deus é isso, Deus é aquilo. A gente costuma muito enumerar caráter de Deus ou atributos de Deus sem refletir neles, sem pensar neles verdadeiramente. É muito comum a gente falar algumas coisas sobre Deus sem pensar realmente naquilo que nós estamos dizendo. Eu queria que a gente pensasse um pouco mais profundamente, para que a gente possa, então, assim, desenvolver mais a nossa confiança no Senhor. Eu apontei aqui 4 coisas só, para a gente pensar mais profundamente, para nos levar à confiança maior no Senhor, nos dar a fé que nos remete à esperança. O primeiro deles é: o caráter de Deus é constante e estável. O caráter de Deus não muda. As ações de Deus não mudam. Você se relaciona com seu marido, e aí você sabe que tem dias que ele está chato. Tem dias que ele está amoroso.
Tem dias que ele está insuportável. O ser humano é assim. As relações humanas são assim. Tem dias que a gente está muito legal e tem dias que a gente não está. Tem dias que a gente está, feliz, tem dia que a gente está meio parado, tem dia que a gente está mais alegre, tem dia que está mais trancado. Mas o caráter de Deus, ele é constante, estável, não muda. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele nunca muda. Nunca. Mesmo quando você passou um dia sem ler a Bíblia ou um dia sem orar, Deus continua o mesmo contigo. Mesmo quando você não foi ao culto, Deus continua o mesmo. Mesmo quando você não adorou, Deus continua o mesmo. Ele não muda. O que muda somos nós, quando não oramos, quando não lemos a Bíblia, quando não vamos ao culto. Nós mudamos. Deus não. Ele mantém-se o mesmo. Sempre. Guarde isso, tá? Segunda coisa, que muita gente fala, mas não entende bem ou não se aprofunda bem naquilo que está falando de Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. O que significa isso? Hebreus capítulo 10, verso 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fidelidade do Senhor, o que é? Primeiro, aquilo que ele diz, ele jamais vai voltar atrás. Deus não é homem, nem filho de homem, para que se arrependa. Números capítulo 29. Deus diz e está dito. Deus promete, está prometido. Deus é fiel naquilo que ele é. Ele não pode mudar naquilo que ele é. Então ele é amoroso sempre. Essa é a fidelidade do Senhor. Ele é amoroso sempre. A gente está nesse meio desse caos todo, né? E algumas pessoas não crentes dizem: e onde está Deus? Ele está do mesmo jeito, amando os seus filhos. Ele nos ama. Ele nos ama. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez possa soar um pouco dura. Mas quando um filho de Deus passa por uma enfermidade e o Senhor o leva logo, não permite que ele sofra muito, isso é amor. Isso é amor. Quando um filho de Deus passa por dificuldades nessa terra financeiras, as quais ele começa então a compreender o quanto ele necessita da graça e da misericórdia de Deus para sustentá-lo, muito mais do que o seu trabalho até. Isso é Deus nos amando. Isso é Deus dizendo: eu estou tentando mostrar para você o que é mais importante. Ele é fiel. Terceiro, ele é poderoso. Seu poder é ilimitado. Você já parou para pensar sobre isso? Ele é poderoso, seu poder é ilimitado. Imagine que você é uma formiga, tá? E você entrou num depósito de açúcar. É você experimentando o poder ilimitado do Senhor. O que diz Romanos 4, 21? Diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O Senhor é poderoso, seu poder é limitado. Significa, lógico, que o poder limitado, dentro da lógica daquilo que ele é, jamais infringindo aquilo que ele é. Deus pode tudo? Pode, mas não vai mentir, porque isso seria ir contra ele mesmo. Deus não vai matar, né, de maneira arbitrária, porque isso seria contra ele mesmo. Enfim, Deus não vai fazer nada que seja contra a sua natureza. Mas ele é poderoso e seu poder é limitado. E você já pode pensar sobre isso, que você é filho de um Deus poderoso, cujo poder é ilimitado. Pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Quarto, ele não engana nem mente, ele só fala a verdade. Hebreus capítulo 6, verso 18 diz: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Ele não engana, nem mente, ele só fala a verdade. Certo? Então vamos recapitular. Eu não vou repetir os textos, vou repetir só o que a gente falou de Deus. O caráter de Deus é constante, ele é fiel, ele é poderoso, seu poder é limitado, ele não engana nem mente e ele só fala a verdade. Qual dessas características de Deus você precisa recordar
diante da situação em que nós nos encontramos hoje? Qual dessas características de Deus você precisa refletir nela, pensar nelas, lembrar delas e trazer para a tua vida diante da situação que nós estamos vivendo hoje? Será que você tem que pensar, poxa, mas Deus é fiel, ele não muda não, ele é o mesmo, sabe? Ele socorreu o povo no Antigo Testamento, então é bem possível que ele me socorra também. O caráter de Deus é constante, ele não muda, ele é o mesmo. E ele é poderoso, se ele quiser ele para tudo. Se ele quiser essa pandemia acaba assim em 2 segundos, num piscar de olhos. Porque ele não engana nem mente, ele só fala a verdade. Então ter conhecimento de Deus aumenta nossa esperança nele, na medida em que aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa esperança nele, na medida que aumenta a nossa fé. Crer na promessa de Deus aumenta a nossa esperança, na medida que aumenta a nossa fé. Um dia, eu senti uma forte dor no peito, do lado esquerdo. Minha família, meus tios, a maioria morrem de problema cardíaco. Né? Ataques cardíacos geralmente fulminantes. E um dia eu senti uma dor no peito do lado esquerdo, né? Já tenho uma certa idade, né? Já passei dos 40. No mesmo instante eu precisei lembrar, nossa, eu tenho um problema aqui, hein? Tenho um problema aqui. Mas eu tenho uma promessa também. Você entende isso? Todas as vezes que você diz, nossa, eu tenho um problema aqui. Opa, mas eu tenho uma promessa também. Porque para todo problema a gente tem uma promessa. Para todos os problemas o Evangelho tem uma promessa. Para todos os problemas a Bíblia tem uma promessa. Então você confronta as suas preocupações com as promessas de Deus. É assim que tem que ser. Precisamos combater os problemas com as promessas. Porque o Deus da Bíblia é o mesmo nosso Deus. Ele fez, ele faz e ele fará. Eu queria considerar com vocês algumas promessas, tá? Para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Essas promessas de Deus de cuidar dos seus filhos. Uma delas que eu gosto muito, uma bem longa aqui, mas que vale a pena a gente ler. É Juízes, capítulo 6, do verso 12 ao 16, tá? Vou só tomar uma água, enquanto vocês abrem a Bíblia de vocês, eu faço a anotação, tá bom? Juízes 6, do 12 ao 16. Ok. E a história de Gideão? Diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram terríveis, eles atacavam o povo, roubavam tudo, levavam tudo que eles haviam colhido. Era terrível. Não parece com a gente? A gente não poderia dizer, Senhor, se o Senhor dissesse para nós: o Senhor é contigo, mulher de Deus. Talvez você dissesse: meu Senhor, como é que o Senhor é conosco, que isso tudo está acontecendo? Onde é que estão os teus milagres que os nossos antepassados falaram, que eu li na Bíblia? Acaso não diz lá que o Senhor tirou eles do Egito e agora a gente está nesse caos, desse vírus, dessa pandemia que não passa? O texto continua dizendo: então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. O que Deus diz? Certamente estarei com você. Certamente estarei com você. Amém? Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. A promessa de Deus aqui é que se Ele estiver conosco, as batalhas serão vencidas. Passaremos por elas. Passaremos por elas. A promessa de Romanos 8, 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito do Senhor?
segundo o contexto do capítulo 8, nos transformar na semelhança de Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você sobre a promessa de Deus na sua vida. Desse ano que a gente já passou nessa pandemia, você já se considera mais parecida com Jesus? Você acha que já foi modelado muita coisa aí durante esse sofrimento, durante esse caos? Porque o objetivo é esse. É você se tornar mais semelhante a Jesus. Porque ele fez uma promessa, né? E se ele estiver contigo, você vai prevalecer. E prevalecer e vencer na vida cristã, olha, a vitória na vida cristã é nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Queria que você fizesse essa análise, se você está mais parecido com Jesus. Certo? Promessa de João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O que Jesus quer dizer com vencer o mundo é: o mundo não mudou quem ele era. Jesus passou pelo mundo e o mundo não mudou nada daquilo que ele era. Ou seja, nós devemos parar para pensar se as circunstâncias que nos cercam têm nos tornado semelhantes a Jesus e nós temos nos mantido na semelhança de Jesus. Nós temos permanecido na semelhança de Jesus. Essa é a vitória. A vitória é permanecer na semelhança de Jesus, é permanecer em humildade, em mansidão, em amor, em comunhão com o Pai. Essa é a vitória. Então, essas promessas, elas servem para você combater não só esse caos de agora, mas qualquer caos que você possa enfrentar nesse mundo, qualquer um. Promessa da presença de Deus em nossas vidas, promessa de nos tornarmos semelhantes a Jesus e promessa de permanecermos semelhantes a Jesus até o final. São promessas que o Senhor faz a nós e que nós devemos agarrar pela fé para que possamos, assim, passar por todo tipo de tribulação e caos. Fé. Coisa mais linda que existe, né? Coisa mais bela que existe. Esses dias um amigo meu contou uma coisa que eu fiquei maravilhado. Eu sou um pastor batista, né? Tradicional, igreja reformada. Mas tem coisas que a gente é tocado profundamente e não tem como não ser. Uma senhora moradora de uma favela, e eu conheço as favelas do Rio, sei como são, o aperto que é, né? E quando a pandemia surgiu, essa senhora ficou desesperada, porque a aglomeração muito grande no seu barraco, ela, mais 4 ou 5 filhos, e ela, crente em Cristo Jesus, pensou: meu Deus, o que eu vou fazer? Como a gente vai se proteger desse vírus? E numa noite ela lendo o Salmo 91, você não leu o Salmo 91, lê, é um salmo maravilhoso. Ela leu e disse: Senhor, eu creio nisso. Eu creio, Senhor. E ela ficou dizendo para si mesma que cria. Só que ela queria demonstrar que cria de alguma forma. E aí ela teve uma ideia. Não estou dizendo para você fazer isso, tá? É só um exemplo de o que a fé faz, né? Ela pegou um lençol branco, colocou na janela. E disse: Senhor, eu creio. Para provar ao Senhor que eu creio, coloquei esses lençol na janela. Enquanto esse lençol estiver aqui, eu creio, o vírus não entra na minha casa. Gente, não tinha nada a ver com o lençol, tá? É lógico. Ela só queria mostrar para ela mesma que acreditava naquilo. E aí meu amigo disse que agora, recentemente, essa senhora tira o lençol da janela porque foi vacinada. Vocês entendem isso, gente? A fé é uma coisa linda. Linda. Ela disse: pronto, Deus me protegeu. Fui vacinada. Fé. Fé. As expressões de fé, elas são muito curiosas, né? Alguns de nós temos expressões diferentes como essa senhora. Não há necessidade de símbolos, de lençóis, não. Apenas confie. Confie. Acredite. Descanse nisso. A fé é a coisa mais preciosa que a gente tem. Você tem cuidado da tua fé? Você tem cuidado da tua fé? Porque a gente tem que ter cuidado das coisas preciosas. Você cuida da sua? O saudoso pastor Elben César, que me ensinou muito, ele dizia o seguinte: a falta de fé é um desrespeito a Deus. Significa pôr em dúvida o seu caráter, o seu amor e o seu poder. A falta de fé é um desrespeito a Deus.
ao seu caráter, ao seu amor e ao seu poder. Precisamos pedir a Deus, então, que nos dê fé. Senhor, me permita crer mais, confiar mais, descansar mais, ser mais ousada. Me dê fé. A fé, ela nos une a Deus. Quanto mais fé nós temos, mais Deus se faz presente, porque nós o percebemos mais. A fé nos proporciona descanso. Dorme em paz quem tem fé. Quem diz, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou dormir. Dorme em paz. A fé fornece segurança. Quando nós dizemos, Senhor, minha casa está aqui, é um lugar perigoso, mas o que eu vou fazer? Que o Senhor me proteja. A fé nos fortalece. Quando a gente diz, Senhor, eu não sei se tenho capacidade para fazer isso, mas eu tenho que fazer, é necessário ser feito, que o Senhor me fortaleça. A fé concede vitórias. Quando a gente percebe que não conseguiríamos jamais por nossas próprias forças, se o Senhor não tivesse nos capacitado para tanto. E a fé nos coloca a uma grande distância da ansiedade. Porque quanto mais nós confiamos e descansamos no Senhor, menos ansiosos nós ficamos. E aí eu quero concluir dizendo, o que a gente precisa fazer para crescer na fé? Eu vou dizer 3 coisas que vocês precisam fazer para crescer na fé. Tá? 3. Primeiro, olhar mais para cima do que para baixo. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Se vocês nasceram de novo, pensem nas coisas do alto e não nas coisas aqui de baixo. Ele não está dizendo para a gente se alienar da realidade que está aqui embaixo. Ele está dizendo para nós olharmos para as coisas de baixo pensando lá em cima. Sempre lembrando que as coisas que acontecem aqui têm uma referência direta com a ação daquele que está lá em cima. Nunca pensando que as coisas que estão acontecendo aqui não tem nada a ver com o que está lá em cima. Não, aquele que está lá em cima, ele tem toda a autoridade e poder sobre as coisas que acontecem aqui embaixo. Então mantenha os olhos lá em cima, sabendo que qualquer coisa que aconteça aqui está no controle e no poder dele. Segunda coisa, olha mais para Jesus do que para as circunstâncias. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhe mais para Jesus. As circunstâncias nos embaraçam, nos afligem. Em Jesus há paz, porque nele nós vemos a misericórdia, o amor, a graça, o cuidado, o pastor. Ele é o pastor que supre todas as nossas necessidades. Terceiro, não confie de maneira alguma na força dos homens, mas espere sempre mais em Deus. Salmo 20, verso 7, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Deus vivo. Que assim seja. Faça menção do nome do Deus vivo. Fé. 2 Pedro capítulo 1, verso 4 diz, é por causa de sua glória e excelência, e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. Deus nos prometeu muita coisa, e você pode abraçar essas promessas pela fé. E agora, 4 orientações práticas, tá? Essas tem que guardar. 4 orientações práticas para você se valer das promessas de Deus no dia a dia e vencer, de uma vez por todas, todo o medo desse caos que está ao seu redor. 4 coisas práticas para você fazer. Primeiro, certifique-se de conhecer aquele que lhe promete. Então faça o seguinte, leia os evangelhos, anote tudo que você aprender do caráter de Jesus. Depois, leia a Bíblia com calma e anote tudo que você aprender do caráter de Deus Pai. E medite nisso. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Deus Pai é isso, Deus Pai é aquilo. Medite nisso. Guarde isso. Segundo, quando você se sentir cansada, vá na Bíblia e veja as promessas de Deus que foram cumpridas. Procure lá as promessas de Deus que foram cumpridas, pesquise, leia, medite e guarde no coração. Terceiro, pesquise também na Bíblia as promessas de Deus e memorize algumas delas. Quem sabe você pode fazer isso o seguinte, memorize uma promessa por dia. Já viram a Bíblia das promessas? Vai lá e memoriza uma por dia. Guarda no teu coração. Quarto e último. Examine sempre seu nível de confiança em Deus. Como é que você faz isso? Você está melhor depois desse estudo? Você está mais fortalecido na fé? Então isso significa que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais firme você se torna. Então todo dia você examina isso. Eu estou bem alimentada? Eu estou bem abastecida da palavra? Se estou, ótimo. Não, não estou. Preciso me abastecer.
Preciso ouvir um sermão na internet, preciso ouvir louvores, preciso ler a palavra, preciso conversar com irmãos em Cristo. Preciso me abastecer. É assim você mantém-se firme às promessas, assim que a esperança vence o caos. Pela fé. Deus em Cristo abençoe a todas, fortaleça-as grandemente. Amém?